Estamos de volta para o segundo bloco do Esporte Amazônia, edição especial Expresso 2014. Hoje, quinta-feira, dia 9 de janeiro de 2014, ano 14. Retornando para nós colhermos e termos a impressão dos nossos convidados e também da participação de quem é da casa, como a gente costuma dizer, Gabriel Seixas, do portal Amazônia.com. Antes da participação do Gabriel, visite o portal Amazônia.com. portalamazônia.com e confira as notícias de hoje no seu portal verde, que é o portal Amazônia.com. Gabriel, a sua impressão a respeito desse atual momento da Arena Amazônia Vivaldo Lima. Então, Amarildo, aqui os amigos debateram um pouco sobre a logística, né, da Arena da Amazônia. Realmente é um ponto delicado, né, até por conta ali da localização. E isso vale também para os próprios CTs, né? O CT do Coroado, por exemplo. Então eles perderam uma grande oportunidade ali de tentar desafogar o trânsito. É claro que na Copa do Mundo, por exemplo, você tem um contexto totalmente diferente, né? É um período de férias escolares, então você tem que considerar essa possibilidade. O trânsito é diferente, a mobilidade da cidade é diferente. De qualquer forma, a Arena da Amazônia está muito bonita, está ganhando cara de estádio, isso que é importante. E nesse mês de janeiro, a gente tem uma visita marcada do secretário da FIFA, o Jerome Valk, e eu acredito que ali até fevereiro nós temos uma visita também da Dilma Rousseff, que deve coincidir, da presidenta Dilma Rousseff, que deve coincidir justamente com a data de inauguração do estádio, e a gente fica à espera de uma posição oficial da UGP, da data de inauguração do estádio, né? Porque nós tivemos todo esse atraso por conta da morte do funcionário, então a obra ficou muito tempo parada. Então você teve que fazer um reajuste ali da data, de qual data o estádio seria inaugurado. Então a gente fica na guarda desse posicionamento, mas com certeza aí a Arena da Amazônia vai ficar um estádio muito lindo. E a gente tem a inauguração com os dois times grandes do Amazonas, o Rio Negro e o Nacional. Luiz Costa, presidente do Sul América. Foram 5 dias de paralisação por conta do episódio e a interferência e ação imediata do Ministério Público do Trabalho. 5 dias de paralisação. A obra que está em 95 arredondados, né? 95% da sua obra já concluída. Vai para fevereiro, vai para março, Luiz? O que você prevê ou acredita que deve acontecer? A minha impressão, marido, é que deveremos ter jogos lá a partir de março. Essa é a minha impressão. Agora, com relação àquele atraso que teve, houve 2 mortes lá, inclusive. Uma, eu estou sabendo que porque às vezes o sensacionalismo vai na frente de tudo, né? E um dos rapazes que morreu, ele não estava com cinto. E, quer dizer, coisa que fizeram uma tempestade. O outro é porque ele estava forte demais, tinha acabado de almoçar e teve um infarto. Então isso é coisa que pode acontecer com qualquer um de nós, né? Mas eu acho que em março nós teremos jogo lá. E quanto o Joaquim falou, mas eu não fico tão ansioso assim, não preocupado com o problema do trânsito. Até porque, eu acho que vocês devem saber, tem uns itens aí que tem que ser obedecidos na Copa do Mundo. Por exemplo, perto do estádio, 1 quilômetro não vai ter estacionamento, carro nenhum chegará perto. Então tem que entrar para esse detalhe, viu, Joaquim? 1 quilômetro do estádio, ninguém vai se aproximar. Então não vai ter estacionamento. Então isso eu fico despreocupado. Eu acho que a coisa vai fluir bem para a Copa do Mundo. Eu acho que poderá ter problema futuramente, né, para a Copa do Brasil, jogos de grande importância. Não para a Copa do Mundo, porque a segurança é muito rígida e ninguém pode se chegar perto. Aliás, só carros credenciados, autorizados pela FIFA. Então terão que ficar 1 quilômetro à distância do estádio. Daniel, tua opinião, Daniel, tua impressão a respeito desse atraso, porque a UGP tem que entregar para a FIFA em abril. Tem que entregar em abril para a FIFA e aí a FIFA, o estádio não vai mais, fica sob tutela, sob o comando do comitê da FIFA, enfim. Tu já imaginava, já suspeitava que poderia acontecer isso, Daniel? Já imaginava porque, digamos, o telespectador que está vendo agora o AmazonSat, ele quando vai fazer uma reforma na sua casa, sempre fura. Uma obra, por menor que seja, fura. Imagine uma obra dessa de grande magnitude, né? Como a Arena Amazônia. De um orçamento que eu falei de cerca de 700 milhões de reais, empregando mais de 2.000 pessoas, como falou o Cristóvão. Quer dizer, então, eu já esperava, eu acho até que é pouco. Não sei se para pequena experiência minha em obras também, eu visitei
por acaso ontem o Carlos Amit, né, o estádio ali que chama o CT, aqui do Coroado, aqui próximo, localmente, e eu vi que ele está bem atrasado também. Eu falei com o funcionário lá, etc. E se previam para março, esses CTs acho que não chegam, vai para abril, minha opinião, só se houver uma revolução. E por mais que seja entregue em abril, em cima da hora, a Arena, o Vivaldo Lima, o importante, como falou o Luiz Costa aqui, vai sair tudo perfeito em junho, na Copa, aquelas 2 semanas de jogos, 4 jogos aqui, vai ser maravilha. O negócio é depois, a manutenção, aí são outros 500, como fala o Caboclo do interior, outros 500, ou seja, aqui na região, são outros problemas que nós, aqui do Amazonas, saberemos de perto ver e o governo e todo mundo terá que resolver. Aí será outra conversa, né? Eu vou pedir agora a produção para colocar a primeira parte de imagens que nós temos da arena, da parte de cobertura, do gramado, das poltronas, e com essas imagens nós vamos, de forma aleatória, comentando. É bom de você destacar também um detalhe, o Cristóvão acho que deve saber disso. A palavra livre, tá aí, estão aí as imagens. O estádio tem que ser entregue 2 semanas antes para a FIFA. Perfeito. Seu detalhe, 2 semanas antes da Copa, ela entrega a FIFA, e só a FIFA toca nele. Perfeito, mas... O governador me confidenciou que 15 dias ele vai entregar o estádio à FIFA. 15 dias. Antes é conosco, podemos usar, fazer o que bem entender. Mas com 15 dias entregue perfeito para a FIFA. Perfeito. Voltando lá às imagens, Amarildo, essa cobertura que está aí é o grande momento polêmico dessa obra, né? A realização dela foi onde o bicho pegou, né? E ela tem uma história fantástica, porque essa empresa é uma empresa portuguesa, lá de Alveres, acho que é o nome da cidade, mais de 28 mil quilômetros. Essas peças vieram de lá. Aí a gente começa a descobrir, como o Daniel falou, o preço dessa obra, porque de fato, e foi a única empresa que topou entregar no prazo, ainda tem disso. A empresa tem uma estrutura, vocês estão vendo aí, é absolutamente lindo. Essa arquitetura, ela impressiona, não há monotonia na vista para quem está nesse estádio, né? Nem por dentro e nem por fora, parece realmente um paneirão, como a população está tratando isso aí oficiosamente e carinhosamente. E ela tem essa história dessa cúpula e dessa cobertura, ela vai ser contada e recontada, aí dá 2 voltas na Terra, só as distâncias que foram percorridas do interior de São Paulo para trazer alguns insumos, lá de Portugal para trazer a estrutura em si, lá de Porto Alegre veio o Hulk, que é o super guindaste, né? Então são 6 navios mercantes, mais 15 carretas, é uma coisa impressionante. De fato, o estádio, a diferença dele é esse paneirão, né, que está feito e custou aí 1/5 da obra. Evidentemente, como foi uma única empresa que topou fazer o negócio, eles cobraram o preço deles, né? Para os 3 que conhecem bem a realidade do futebol local, o Joaquim, um momento do futebol onde você até depois vai falar para a gente em um dos blocos sobre os teus planos, sobre aquela história do elefante branco, que você defende que não tem nada de elefante branco, vai fazer aquilo ali se emprenhar de... Como é o termo que tu usa? Coelho, jaraqui... Não, é o meu amigo Carlão, engenheiro da Amazonas de Energia, tomando uma cerveja conosco lá no Armando, no bar do Armando, onde o Daniel frequenta e o Luiz, ele dizendo que, Joaquim, estão falando, a imprensa do Sul, que o nosso estádio vai virar um elefante branco. Mas eu acho, ele dizendo, que podemos transformá-lo com a sua capacidade, isso segundo as palavras dele, eu fiquei agradecido, em um coelho reprodutor. Jaraqui reprodutor. Um jaraqui reprodutor. Coisa mais nossa que o jaraqui. Então, eu fiquei satisfeito com essa colocação dele e me propus, porque num estado onde nós temos o prefeito que é desportista, o vice-prefeito, Rio Negrinos, o governador que é desportista, que em outros tempos ia para o estádio, inclusive, quando acabava o jogo, ficava tomando uma cerveja e comendo espeto de gato. Então o Omar, com essa condição dele de governador e desportista como ele é autêntico, nós não podemos deixar de ter um estádio com grandes eventos, com clubes fortes, né? Porque nós temos desportistas, dirigentes de clubes, que têm experiência, que trabalham. O Luiz, por exemplo, nós nos conhecemos desde menino, ele nacional.
né? Os outros dirigentes, com raras exceções, tem alguns também que chegam de paraquedas, tudo bem. Mas é o mínimo, que não sabe nada de futebol, não conhece nada de futebol, muito menos do nosso futebol, muito menos do Amazonas. Mas a maioria, eles conhecem muito bem. Então, com essa gente que nós temos, o prefeito, o vice-prefeito, o governador, né, que se propõe a fazer um trabalho em prol do futebol, eu tenho certeza que nós vamos sair desse amadorismo que nós estamos vivendo ao longo de muitos anos, para nós alavancarmos o futebol de modo geral e fazer com que realmente a imprensa do Sul fique só com a vontade de nos delegar essa condição de elefante branco. Porque eu, Joaquim Alencar, na primeira pessoa no singular, já fiz muito mais pelo futebol do que muitos daqueles que ficam nos criticando aqui. Nós fizemos aqui no Amazonas, como o Amazonsat tem uma grande amplo no Brasil, né, e até alguns países do exterior, nós fizemos aqui o maior evento de futebol do mundo. Foi feito em Manaus, Fast Corner. Isso em 1980. Maior espetáculo de futebol do mundo. Inclusive, o Daniel está escrevendo um livro comigo sobre esse evento que nós vamos lançar antes da Copa do Mundo, para que se mostre realmente o que aconteceu aqui. Isso são dados históricos da Warner, que era a dona do Cosmos, onde ela colocou que, num jogo só, ela teve cedo como espectador, 80 mil espectadores assistindo Fast Corner. Ele jogava por aí pelo mundo, em temporada dava 30 a 45 mil pessoas. Aqui deu 80 mil ingressos vendidos, fora o povo que invadiu o estádio, porque a segurança se deixou levar e foi invadido o estádio. Tanto é que a Marquise todinha ficou levando o público, né, para assistir. Desculpa te interromper, mas levando em consideração esse parâmetro, eles já se passaram 33 anos, 34 anos, né? Agora dia 9 de março, se comemora 34 anos desse feito. Lembras o valor do ingresso naquele dia, dia 9 de março? Rapaz, o ingresso era um cruzeiro. Era $2, mas nós calculamos em dólar. Em dólar. Até hoje se esse mesmo jogo tivesse que ser realizado na arena, com um custo que ela já foi divulgado mensal de R$500 mil, qual seria o valor estimado de um ingresso para essa partida se nós trouxéssemos para o dia 9 de março de 2014. Mas que time? Fast Cosmos. Olha, isso foi cobrado na época, dava mais ou menos no câmbio negro, dava uns R$10. E só que nós tivemos N patrocinadores. Né? Não fizemos só o evento, nós tivemos de graça a imagem de todos os jogadores do Cosmos, tanto é que nós fizemos propaganda do Amazonas. Isso é bom que eu diga também aqui, aproveitando a audiência do Amazonsat, que nem o Estado, nem o município, nem a União fez uma propaganda tão grande como nós fizemos, aproveitando a imagem de gente famosa como o Beckenbauer e o Nesques, lá no Teatro Amazonas. Estive visitando o maior templo da arte do universo. Venha você a Manaus. Lá no Encontro das Águas, no iate do Janjão, o Cirema, que ele nos emprestou, o Nesques dizendo: estive visitando uma das maiores obras da natureza. Venha você a Manaus. Nós fizemos 4 meses na Europa, em português, inglês, espanhol, e alemão e holandês, que o Nesques é holandês. Então, nunca ninguém fez uma propaganda tão grande como nós fizemos do Amazonas no exterior, aproveitando um agregado de valores do jogo Fast Corner. Com essa deixa do Joaquim Alencar, nós vamos a um intervalo comercial e retornamos na sequência com o Esporte Amazônia Expresso 2014. Não sai daí.